você não é ninguém. Não finge que é importante. Minha mãe falou, sinceramente, a gente esquece que você existe metade do tempo, e meu irmão completou. Então, bati o garfo no copo e falei, não vai demorar. Só 3 frases. Na hora, o rosto da minha mãe ficou branco. Eu não vacilei, não chorei e nem pisquei. Porque, quando você cresce com pessoas como as minhas, aprende a usar o rosto como uma armadura. Aprende a não reagir, pelo menos não de um jeito que eles possam usar contra você depois. E foi assim que começou o brunch. Chamam de brunch, mas vamos ser sinceros, é só um almoço de domingo com mimosa e muito julgamento. O cardápio muda, mas o clima é sempre o mesmo. A gente estava no meio de uma refeição super seca quando minha mãe resolveu fazer a avaliação dela. Ela gosta de tratar esses almoços como se fossem avaliações de trabalho, só que eu nunca nem fui contratada, né? Você não é ninguém, ela disse, como se estivesse falando do tempo. Não finge que é importante. E o Ryan, meu irmão mais novo cuja maior conquista na vida é existir perto de um sinal de Wi-Fi, ainda completou. Sério, a gente esquece que você existe metade do tempo. Ele riu, achando que era engraçado, como se todo mundo tivesse achado graça. Eu não ri. Só peguei meu copo. Nada dramático, só bati o garfo de leve na borda. E falei, não vai demorar. Só 3 frases. Os dois pararam de comer e me olharam. Aí eu disse, enquadramento, pai. Esse é pra você. Peguei uma pasta preta da minha bolsa e empurrei na direção deles na mesa. Nada de discurso longo, nem em voz alta. Só um empurrãozinho calmo na toalha de linho. O Ryan ficou com cara de confuso, como se achasse que eu estava entregando currículos. O Mark, o marido que minha mãe casou quando eu tinha 15 anos e que esqueceu meu pai assim que assinou os papéis, se inclinou para frente, tipo esperando ganhar ingresso para um show. Mas minha mãe? Nem se mexeu. Só ficou me olhando. Depois de um tempo, ela pegou a pasta e abriu. Página 1, depois página 3. E eu vi acontecer. A expressão dela mudou devagar, como quando alguém percebe que os freios do carro não funcionam e a parede está chegando rápido. Os dedos dela começaram a tremer um pouco. O Mark, que estava todo cheio de si, ficou branco. O Ryan ficou parado, com o garfo no ar, sem saber se comia ou saía correndo. Minha mãe chegou na última página. Sua __, ela falou, quase sussurrando. O Mark levantou na hora, e a cadeira dele fez aquele barulhão no chão. Você disse que tinha apagado isso, ele reclamou. Eu também levantei, ajeitei meu suéter e peguei minha bolsa. Os originais já estão com gente importante, falei. Isso aqui é só um presente para vocês. E fui embora. Agora, voltando um pouco. Tecnicamente, eu tinha voltado a morar com eles uns 3 meses antes desse lindo brunch de família. Falei para eles que não conseguia mais pagar meu apartamento, que estava passando aperto e precisava de ajuda. Minha mãe aceitou, mas daquele jeito, disse sim, mas deixou bem claro que queria aluguel, ajuda nas tarefas de casa e zero drama. Ah, detalhe, o Ryan também mora lá. Sem trabalho, sem pagar aluguel, sem ajudar em nada. Só suja prato e dá opinião que ninguém pediu. E onde eu fui parar? Na lavanderia. Nem foi no quarto de hóspedes, nem no meu antigo quarto. Foi na lavanderia mesmo. A secadora ainda tá lá. Ele se mexia à noite como se estivesse possuído. E toda vez que ele fazia a parede tremer, eu lembrava, é só esperar mais um pouco. Só até eu achar o que precisava. Porque eu não estava lá para fazer amizade. Não era porque eu não tinha onde ficar. Eu estava lá porque sabia que tinha coisas que eles nunca imaginaram que eu pudesse encontrar e eu ia achar. Mas no brunch, nada disso apareceu no meu rosto. No brunch, eu servi o suco de laranja, passei a manteiga. Sorri quando Mark fez aquelas piadas sem graça sobre a geração Y não saber lavar roupa. Irônico, né? Eu que lavava tudo ali. Agradeci quando minha mãe me deu um guardanapo, como se tivesse me feito um grande favor. Ninguém perguntou como estava o trabalho. Ninguém quis saber no que eu estava trabalhando. O mais perto de demonstrarem interesse foi você ainda dirige aquele carrinho?
De Natal, eu ganhei uma caneca escrito filha favorita de alguém, o que é engraçado, já que tenho certeza que só lembraram de me dar presente no mesmo dia. O Ryan ganhou um Sartvates novinho e uma viagem para Cancún, para cuidar da saúde mental dele. E eu? Eu precisava aspirar a escada. Então sim, aquele momento no brunch não foi algo planejado. Mas parecia que tudo estava pronto. Quando vi o rosto da minha mãe ficar branco. Quando vi o Mark olhando para a porta, tipo calculando quanto tempo levaria para fugir dali. E quando o Ryan, finalmente, ficou quieto. Eu soube que tinha acertado. Não precisei gritar. Só precisei falar a verdade. E nem era o fim ainda. Sabe como tem gente que fala da infância como se fosse uma série de comédia? Cheia de piadinha interna, tradição esquisita de família, histórias vergonhosas de aniversário que todo mundo ri depois? E isso não era meu. Minha infância não foi cheia de gente rindo ou brincando. Foi mais tipo sobreviver sem ganhar prêmio no final. Por fora, a gente parecia uma família normal de cartão de Natal, todo mundo sorrindo forçado. Férias em família que viravam álbuns de fotos que minha mãe fazia questão de montar. A geladeira era coberta de desenhos horríveis do Ryan, como se ele fosse o próximo Picasso. Mas, por dentro, era como estar num trabalho em grupo, onde só eu fazia alguma coisa e ainda levava a culpa se a nota fosse ruim. O Ryan sempre foi o queridinho, o menino de ouro. Ele quebrava as coisas e todo mundo achava engraçado. Uma vez eu só derrubei um copo de suco e fui mandada pro quarto porque era desastrada e dramática. Com o tempo, comecei a me perguntar de verdade se eles tinham simplesmente esquecido que eu existia. Teve um dia, eu tinha uns 9 anos, cheguei super animada em casa porque ganhei um concurso de arte na escola. Não era nada gigante, mas eu fiquei muito orgulhosa. Mostrei o certificado para minha mãe. Ela olhou e disse: "Você devia focar em ciências. Arte não leva ninguém a lugar nenhum." Na mesma semana, o Ryan ganhou uma fitinha de bom ouvinte e ela mandou emoldurar. Essas coisas marcam a gente. Elas vão te desgastando, mas de um jeito que nem aparece pra fora. Você começa a pensar que talvez o problema seja você. Que você é menos interessante, menos legal, menos digno de atenção. A única pessoa que nunca me tratou como se eu fosse invisível foi meu pai. Ele não era de fazer cena nem discurso bonito. Não tentava ganhar prêmio de melhor pai do mundo. Mas ele estava lá. Ajudava com a lição de casa, fazia o melhor queijo quente do planeta, ouvia quando eu falava dos livros que estava lendo e lembrava das coisas que eu dizia. Meu pai era firme e quieto. Eu nunca entendia por que minha mãe ficava tão irritada com ele. Parecia que só o fato dele estar no mesmo lugar que ela já era uma ofensa. Ela tratava ele do mesmo jeito que me tratava. E, olhando agora, isso diz muita coisa. Mesmo assim, eu não questionava nada. Até o dia em que tudo virou de cabeça para baixo. Eu tinha 12 anos, estava sentado na sala, comendo pipoca seca e vendo um programa que eu nem queria ver. O Ryan estava lá em cima. Minha mãe estava no telefone. De repente, ela desligou a TV e falou que precisava me mostrar uma coisa séria. E Soiler, quando alguém fala isso, nunca é coisa boa. Ela mexeu no celular, me mostrou a tela e disse: "Isso é do seu pai. Você precisa saber que tipo de homem ele é." Era uma mensagem curtinha, uma linha só. "Se você levar ela, eu mato vocês dois." Lembro que fiquei olhando para a tela sem conseguir entender. Meu cérebro simplesmente travou. Minha mãe falou que ele era perigoso, que ela sempre soube que tinha algo errado com ele, e que ia pedir a guarda total para me proteger. Enquanto dizia isso, ficou passando a mão nas minhas costas, como se fosse a heroína da história. Disse que agora eu não precisava mais ter medo. Eu nem chorei na hora. Só fiquei ali, parado, como se alguém tivesse puxado o chão e eu ainda estivesse caindo. Depois veio todo o processo, tribunal, silêncio, regras novas. Nada de ligação, nada de visita, nada de vamos conversar. Simplesmente, acabou. Meu pai sumiu da minha vida como se tivessem apagado ele do roteiro. E ainda me disseram para agradecer por isso. Vieram os tais anos de reconstrução, como minha mãe gostava de chamar. Só que, na real, ela nunca reconstruiu nada.
Ela só reorganizou quem mandava em quem. Eu virei o saco de pancadas emocional dela. A ajudante dela. A filha que ela não queria, mas que teve que gerenciar. O Ryan ficou mais barulhento, mais preguiçoso, mais cruel. E eu? Virei invisível. Ela parou de fingir que éramos uma família. Ficou bem claro que eu só estava ali porque ela não queria arriscar mandar a filha morar com alguém que ela dizia ser instável. Mas o amor, o carinho, a mínima decência, tudo isso já tinha ido embora. Passei muito tempo sem pensar no meu pai. De verdade. Coloquei ele numa caixinha na minha cabeça, com uma etiqueta de perigoso, e fechei a tampa. Mas tem coisas que não ficam enterradas, principalmente quando nunca fizeram sentido para começo de conversa. Tinha muita coisa que não batia. Muitos momentos em que eu ouvia alguém falar do pai e sentia uma dor estranha, tipo um luto que ninguém reconhecia. E aquela mensagem nunca soou certa. Meu pai não era aquele monstro que pintaram. Ele era o cara que chorava vendo Procurando Nemo. O cara que pedia desculpa se levantasse um pouco a voz. O cara que falava eu te amo toda vez que a gente se falava. Mas eu nunca falei nada sobre isso. Porque, se você começa a questionar uma mentira, precisa questionar todas. E eu não estava pronta para isso. Ainda não. Aí o tempo passou. Cheguei nos meus 20 e poucos anos. As dúvidas ficaram mais fortes. O peso aumentou. Um dia, peguei o celular e mandei uma mensagem para um número que eu nem sabia se ainda era dele. Escrevi: "Oi, não sei se esse ainda é seu número, mas queria dizer oi. Leia." Ele respondeu 15 minutos depois. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Eu não voltei. Não depois daquele brunch. Não depois da pasta batendo na mesa. Não depois de ver o rosto da minha mãe tentando esconder o pânico. Saí andando. Não olhei para trás. Não peguei as sobras de comida. Nem meu casaco. Não estava tão frio. E, para ser sincera, eu precisava mais da minha saída dramática do que de uma manga quentinha. Fiz check-in no aluguel de temporada usando um sobrenome falso. Nada muito dramático, só o suficiente para manter tudo quieto enquanto a poeira baixava. 2 horas depois, meu irmão mandou mensagem. "Que diabos você fez?" E logo em seguida, "A mamãe tá surtando. O Mark tá gritando." Eles não me contam o que aconteceu. Eu não respondi. Não porque eu não quisesse, mas porque eu realmente não queria. Deixei eles lá, sentados no próprio pânico. Deixei eles suando nas camisetas polo, tentando entender como a casa de mentiras deles pegou fogo de repente. Queria poder dizer que eu tinha um plano incrível desde o começo. Mas, para ser honesta, tudo começou com um palpite numa noite muito ruim. Eu tinha 23 anos. Não conseguia dormir. Aquela mensagem que a minha mãe me mostrou quando eu tinha 12 anos não saía da minha cabeça. "Se você levar ela, eu mato vocês dois." Aquilo me fez cortar meu pai da minha vida como se ele fosse um monstro. Fez eu ter medo até das lembranças boas. Mas quanto mais o tempo passava, menos aquilo fazia sentido. Meu pai era o tipo de cara que fazia panquecas em formato de bichinho. Que falava segurança em primeiro lugar sem nem rir. Não combinava com ameaça nenhuma. Então, numa noite, eu mandei uma mensagem para ele. "Oi, não sei se esse ainda é seu número, mas queria dizer oi." Ele respondeu 15 minutos depois. "Leia, eu tô esperando por isso há 10 anos." 3 dias depois, a gente se encontrou num parque. Território neutro. Eu meio que achei que ele ia parecer diferente, mais frio, tipo se a lembrança que eu tinha fosse só coisa de criança. Mas não. Ele tava igualzinho. Só com o cabelo um pouco mais grisalho. Um pouco mais magro. A gente sentou num banco e já estávamos na segunda xícara de café quando eu finalmente perguntei sobre a tal mensagem. Ele não se mexeu. Só balançou a cabeça devagar e disse: "Eu não escrevi isso. Eu não mandei. Eu nunca mandaria." Ele não implorou. Não chorou. Só falou que sentia muito por eu ter acreditado. Mas também disse que entendia porque eu acreditei.
E o mais doido é que eu acreditei nele. Não porque ele tivesse provas, ele não tinha. Mas porque, no segundo em que ele falou, meu instinto ficou em paz. Aí eu comecei a investigar. No começo, nem sabia direito o que procurar. Eu não era hacker. Não era nenhuma teórica da conspiração. Era só uma filha querendo entender que diabos tinha acontecido. Então, eu fui atrás. Treinei, tirei certificação, me tornei investigadora particular de verdade. Isso mesmo. Investigadora mesmo, não aquele tipo de filme com sobretudo. Mas o tipo que trabalha com documentos oficiais. Perícia digital, recuperação de arquivos, rastreio de contas, essas coisas. Quando consegui meu registro, mudei de casa. Falei para minha mãe que tinha perdido o emprego. Que não ia conseguir pagar aluguel. Pedi uma ajudinha para me reerguer. Ela revirou os olhos e disse que eu podia ficar na lavanderia. Perfeito. Enquanto ela me enchia de tarefas para ajudar, eu procurei. E achei. Começou com um laptop velho, escondido atrás de uns suéteres. Tinha senha, mas nada que eu não desse conta. Dentro do computador tinha umas pastas com nomes bagunçados, tipo Legal One e backup de ativos. E até uma chamada abra com cuidado. Óbvio que eu abri. E lá estava, um rascunho da mensagem falsa. Se você levá-la, eu mato vocês dois. O pior. Ela digitou aquilo e salvou o arquivo 5 dias antes da data que disse pro tribunal. Tinha anotações nas laterais, revisões, até um comentário escrito. Muito dramático. Mas isso nem foi a pior parte. Achei e-mails dela com o Mark. Da época em que ainda eram só amigos. Falando sobre como fazer meu pai parecer instável. E como proteger o dinheiro. Falando em dinheiro, ela também dizia que meu pai tinha feito um mau investimento no divórcio. Que metade do que eles tinham sumiu. Mas, claro, em outra pasta porque ela guardava tudo. Achei os registros bancários escaneados. Transferências para uma conta Bize. Empresas falsas criadas no nome do Mark. Eles roubaram tudo. Incriminaram meu pai. Ficaram com a casa, com a empresa. Com a minha guarda. E deixaram ele com nada além de uma reputação destruída. Aí eu imprimi tudo, fiz várias cópias. E entreguei uma pro meu pai. Aquela que eu deslizei na mesa do brunch. Aquilo foi só um aviso. Voltando pro presente. 3 noites depois de eu ter saído. Alguém bateu na minha porta. Olhei pelo olho mágico. Era o papai. Ele não disse oi. Só ficou parado ali, com um sorriso cansado. E falou. Recebi a ligação. Tá acontecendo. O advogado já tinha dado entrada em tudo. Reabriu o processo. Ia buscar o dinheiro de volta, a casa e limpar o nome dele. Já tava rolando. Ele entrou, eu fiz chá. A gente sentou no sofá como se fosse uma noite qualquer. Então eu perguntei. Quer saber como eu encontrei tudo? Ele fez que sim. E eu contei. Não tudo ainda, mas o suficiente. Quando terminei, ele só disse. Você não precisava ter feito isso. E eu respondi. Eu não fiz isso por você. Fiz por mim. Foi aí que começaram a chegar as mensagens. Primeiro do Ryan. O que tá acontecendo? Você vai mesmo destruir a família por causa de coisa velha? Você passou dos limites. Você fez ela chorar. Depois da minha mãe, uma linha só. Você não terminou. Não pense que terminou. Fofo, né? Eu não respondi nenhuma. Porque eu sabia exatamente o que vinha pela frente. E eles não faziam ideia de quanta coisa eu ainda tinha para mostrar. Não demorou muito. A carta judicial chegou 2 dias depois que meu pai entrou com o processo. Correio certificado. Envelope grosso. Aquele tipo de coisa que faz todo mundo ficar quieto quando vê na caixa de correio. Claro que eu não estava lá quando o grito chegou. Mas ouvi falar sobre isso. Parece que minha mãe abriu a carta na cozinha. Leu a primeira página e deixou cair a taça de vinho.
Meio-dia, a cozinha toda vermelha. O Mark tentou parecer calmo. O que foi hilário, porque o nome dele estava lá, direto, na segunda página. Só posso imaginar o quanto ele deve ter pesquisado no Google para saber o que acontece quando rastreiam contas offshore. E o Ryan, coitado, ainda estava me mandando mensagens. Como se eu estivesse passando por alguma coisa. Você não precisa fazer isso. A gente pode consertar. Consertar o quê, exatamente? A mensagem falsa? O dinheiro roubado? O fato de que me trataram como uma peça de reposição por 20 anos. Desculpa, amigo, mas aquele navio já afundou. Os documentos do processo eram incontestáveis. E-mails, rascunhos, registros bancários, tudo ali, claro, preto no branco. Minha pasta não era só de recibos. Era toda a maldita auditoria. O juiz foi rápido, não por vingança, mas porque a situação era clara. Disse que era um padrão de engano que afetava a custódia, as finanças e a segurança pessoal. Eles mentiram por anos. Sempre. No papel, a decisão foi de restituição total. Cada centavo que eles roubaram tinha que ser devolvido, com multas e juros. Eles tiveram que vender a casa, os carros, as contas de investimento. O Mark ainda tentou dizer que não sabia de nada. Falou que confiava no planejamento financeiro da esposa. O que até teria sido mais convincente se ele não tivesse assinado as transferências eletrônicas. Eles venderam a casa em 3 semanas. Minha mãe, sem saber o que fazer, se mudou para um apartamento de 2 quartos. Com a torneira vazando e sem isolamento. E pela primeira vez na vida dela, ela não fez uma festa de inauguração. Mas ela ainda não tinha parado de ser dramática. Mais ou menos uma semana depois da decisão, ela tentou de novo. Criou uma conta no Facebook usando meu nome. Mesma foto, mesma biografia, até copiou uma postagem antiga minha, palavra por palavra. Aí começou a postar umas coisas malucas, falando que meu pai abusava dela, que eu era instável e que a gente tinha hackeado as contas dela. Foi patético. E também muito burro, porque em uns 15 minutos o perito já tinha achado o IP dela. Era da casa dela. Mesmo Wi-Fi, mesmo histórico de internet, mesmo notebook que ela usava para dar aula de pilates. O juiz nem ficou bravo. Só olhou para ela como se estivesse tentando resolver uma conta impossível. Senhorita Hartwell, ele falou, você inventou uma mensagem falsa do seu ex-marido e agora tá fingindo ser sua filha na internet. Ela tentou chorar. Não adiantou. Nem o Mark olhou para ela. O Ryan então, sumiu na hora que o dinheiro acabou. Sem lealdade, sem desculpa, só deixou de seguir ela no Instagram e, pelo jeito, foi correndo achar algum emprego que não precisasse de currículo ou responsabilidade. Nunca mais mandou mensagem. Por mim, tudo bem. Meu pai comprou uma casa. Nada de mansão, só uma casinha simples, com um quintal de verdade e uma varanda que pega um sol bom de tarde. Ele disse que lá era tranquilo, o que queria dizer que não dava mais para ouvir a voz da minha ex-madrasta gritando.